Calçados, localizada em Nova Serrana, emprega 16 operários, os quais produzem 120 pares de calçados em 8 horas de trabalho diária. Então aí nós já temos 3 informações, tá? A fim de ampliar essa produção para 300 pares por dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias, aumentou as horas diárias. Nesse novo contexto, o número de operários será igual a quanto? Então nós temos 3 informações, vamos registrá-las aí. 16 operários trabalhando, né? 16 operários fazem 120 pares de sapato, trabalhando 8 horas por dia. Nós temos uma regra de 3 composta. X operários, não sei quantos operários. Eu quero fazer 300 pares de sapato. E eu vou botar esses caras para trabalhar um pouquinho a mais, 2 horas a mais por dia. Então vamos analisar o seguinte. Operários sapatos. Se eu tenho mais operários, eu faço mais pares de sapato, ok? Então, grandezas diretamente proporcionais. Se eu tenho mais operários, eu posso diminuir a carga horária diária. Então, são inversamente proporcionais. Botei setinha igual, porque são diretamente, setinha trocada, porque são inversas. Então, nós temos o seguinte, vou pegar a primeira coluna, 16 sobre x, que é o que eu quero, é igual ao produto das outras. 120 sobre 300, vezes, inverte o 8 sobre 10, coloca 10 sobre 8, né, porque são inversamente proporcionais. Simplifiquei as coisas, cortei um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, já eliminou bastante coisa, ficou 12 sobre 3, 1 sobre 8. Dá até para simplificar mais, né? 16 sobre x, 12 dividido por 3 é 4, ficou 4 em cima, 4 vezes 1 sobre 8. Simplifiquei até mais um pouco, 4 e 8 dividido por 4 é 1 sobre 2. X vezes 1, x, 16 vezes 2, 32. Ou seja, eu preciso de 32 operários para conseguir realizar aí o que o problema está me exigindo, ok? Questão 7. O governo municipal de Palmares, Mata Sul do estado de Pernambuco, decidiu construir um conjunto residencial. Para isso, contratou uma empresa que executasse a obra projetada para ser concluída em 12 meses. A empresa responsável verificou que 40 operários seriam suficientes para concluir todo o trabalho em 12 meses. Então, vamos lá. 40 operários, 12 meses. Depois de 6 meses em atraso na construção, o governo exigiu que a obra fosse concluída em 4 meses seguintes, obrigando a empresa a contratar novos operários. Então vamos lá. Então o governo deu uma apertada na empresa. Se considerarmos que todos os operários têm a mesma eficiência, quantos funcionários a mais a empresa precisa contratar para terminar a obra no novo prazo exigido? Então vamos lá. Primeira situação. 40 operários vão fazer a obra em 12 meses. É o que a empresa propôs inicialmente. 40 operários fazem a obra em 12 meses. Quando passaram-se 6 meses, a obra estava lá e tal, esses 40 operários terminariam a obra em 6 meses. Então, se 40 fazem 12 meses, passados 6 meses, 40 fazem o resto em 6 meses. O governo deu uma apertada, pediu para falar, não, cara, eu não quero que você termine em 6, eu quero que você termine em 4. Ok? Está aqui, 4 meses. Então, para terminar em 4, eu tenho que aumentar o número de funcionários. Eu tinha 40, eu contrato X. Então, 40 operários vão terminar a obra em 6 meses. 40 mais X vão terminar no que o governo quer, que é 4 meses. São grandezas inversamente proporcionais. Isso por quê? Aumenta o número de operários, eu diminuo o tempo, diminuo a quantidade de meses, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 40 sobre 40 mais x, conserva a primeira, igual ao inverso da segunda, 4 sobre 6. Ficou 6 vezes 40, 240, 4 vezes 40, 160, 4 vezes x, 4x está aqui. Então eu tenho 4x é igual a 240, ou 160 vem subtraindo, 4x é igual a 80, x é igual a 80 sobre 4, x é igual a 20. Então, pessoal, inicialmente eu tinha um número de 20 funcionários, inicialmente eu tinha 40 operários, 40 funcionários. Eu precisei contratar mais 20 operários para terminar a obra dentro do prazo, então a resposta letra E. Número 8. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Então vamos lá. 900 metros cúbicos, volume. 6 ralos, 6 horas. Eu tenho 3 grandezas, volume, ralos e horas. Quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, volume.
A água deverá ser realizada em 4 horas, o escoamento, tempo, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos ao já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a quanto? É uma grandeza relativamente difícil porque a gente tem a grandeza aí, vazão de novo. Então vamos lá, vamos ao nosso problema aí, vamos à nossa resolução. Seguinte, né? Eu tenho 3 grandezas. Primeiro, 900 metros cúbicos volume, 6 ralos, 6 horas. Agora eu tenho um reservatório de 500 metros cúbicos, não sei quantos ralos ele deve ter, para ser esvaziado aí em 4 horas. Primeira análise da grandeza, se é diretamente ou inversamente proporcional. No primeiro caso eu tenho 6 ralos horas. Vamos pensar aqui. Se eu tiver mais ralos, eu abaixo o volume, né? Eu esvazio o reservatório mais rápido. Então, se eu tiver um maior volume, eu tenho que ter mais ralos para fazer esse escoamento. São grandezas diretamente proporcionais. Ralos e horas. Quanto mais ralos eu tenho, menos horas são necessárias para esvaziar aí, para diminuir o volume do reservatório. Então, são inversamente proporcionais, ok? E aí a gente tem o seguinte. Nossa coluna 6 sobre x, ela é igual a 900 sobre 500, diretamente proporcional, vezes, como é inverso, eu inverto 4 sobre 6. Simplificando, corto 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, ficou 9 sobre 5, divido por 2, 2 sobre 3. Posso até simplificar mais, foi o que eu fiz aqui, 9 dividido por 3 dá 3 em cima, 3 vezes 2, 6, 6 sobre 5. Então eu tenho 6 sobre x igual a 6 sobre 5. Se você multiplicar e dividir, ou simplesmente observar que se 6 sobre x é igual a 6 sobre 5, x só pode ser 5. Então, no novo reservatório aí, eu preciso de 5 ralos para fazer esse escoamento. Questão 9, como o problema está pedindo. Ok, vamos lá. 9 e 10, as mais difíceis aí. Então, tem que prestar bastante atenção. Questão 9. Uma torneira pode encher um tanque em 4 horas e outra em 6 horas. Há um cano de escoamento que pode esvaziá-lo em 3 horas. Então, vamos lá. Eu tenho uma torneira que pode encher em 4, uma torneira que pode encher em 6 e um cano que pode esvaziá-lo em 3 horas. Só aí a gente percebe que se eu ligar a torneira de 4 horas e ligar o cano que esvazia em 3 horas, esse tanque nunca vai encher, ok? Porque se ela demora 4 para encher e o outro esvazia em 3, ele esvazia mais rápido do que enche. Se eu pegar a torneira que enche em 6 horas e deixar o cano que esvazia em 3 horas, mesmo esquema, não vai encher nunca. Só que o que ele faz? Estando o tanque vazio e funcionando conjuntamente o cano e as torneiras, ele ligou as duas torneiras e o cano, ou seja, enquanto as duas torneiras jogam água, o cano vai retirando. Ele quer saber se vai encher. Aparentemente sim, porque se eu aumento a vazão para encher, se ela for maior do que a quantidade de horas, né, a quantidade da vazão que está saindo, ele vai encher. Se não for, o tanque não vai encher nunca, ok? Então vamos lá. Nosso problema é o seguinte, tá? Eu tenho uma torneira que enche em 4 horas, uma torneira que enche em 6 horas e o cano que esvazia em 3 horas. O conceito de vazão já foi discutido em outros problemas, né? Vazão é volume sobre o tempo, vazão, volume sobre o tempo, vazão 3, volume sobre o tempo. A vazão da torneira 1, vazão da torneira 2, vazão da torneira 3. O que acontece? A vazão total é a vazão 1 mais vazão 2, porque está jogando água no reservatório, menos a vazão 3, porque está tirando água do reservatório. Então essa é a vazão total para encher o recipiente. Aí a gente tem o seguinte, beleza? Isso aqui é só a definição de vazão. Vazão, volume sobre tempo, vazão vezes tempo igual a volume. Então a gente tem o seguinte, qual é a vazão total? A vazão total é isso aqui, vazão 1, vazão 2 menos vazão 3. Quem é a vazão 1? V sobre 4. V sobre 6 menos V sobre 3. Essa é a vazão total. Vezes o tempo é o que eu quero descobrir, é igual ao volume do reservatório, que é o tanque que está sendo cheio aí. Então vamos lá. Quando eu somar 4, V sobre 4 mais V sobre 6 menos V sobre 3, quando você fizer essa operação, tira o MMC da 24, 24 dividido por 4, né, dá 6, 6 vezes 6V, 24 dividido por 6 vezes V dá 4V, 24 dividido por 3 dá 8, 8 vezes V, 8V. Quando eu fizer essa continha aqui em cima, eu vou ter 2V, ok? 6 mais 4 menos 8, dividido por 24 vezes T igual a V. Observe, eu tenho V aqui e V aqui, posso eliminar, né? Posso simplificar dividindo por V, ficou 2T sobre 24 é igual a 1. É claro que quando eu divido por V, fica 1 no lugar aqui.
O 24 vai multiplicando 1, 2t igual a 24, t é igual a 24 sobre 2, t é 12 horas. Então, moral da história, esse tanque vai encher? Sim, porque a vazão, né, a nossa vazão aqui, mesmo subtraindo a vazão 1 mais vazão 2 pela vazão 3, a gente já tem uma vazão positiva. Então, esse tanque vai ser cheio em 12 horas. A letra D é a resposta. Vamos para a questão 10, a questão mais dificilzinha de todas, espero que vocês entendam. Vamos lá. Dois tanques com a mesma capacidade apresentam dispositivos para esvaziá-los, tendo cada um deles uma vazão constante. Estando completamente cheio de água, o primeiro tanque é esvaziado em 4 horas e o segundo em 5. Nessas condições, abrindo-se simultaneamente os dispositivos desses tanques, o tempo necessário em horas, desde o momento da abertura, para que o volume de água do primeiro tanque seja igual a 75% do volume do segundo é um pouquinho difícil. Vamos lá, vamos para a interpretação dos dados. Primeira observação. O volume do tanque 1 é igual ao volume do tanque 2. Né? Ele fala lá que o volume de 1 é igual ao volume de 2. Eu botei V1, V2, mas eu poderia só informar V. Você não vai usar duas variáveis diferentes. O tempo para que o primeiro tanque se esvazie é 4 horas. O tempo para que o segundo se esvazie é 5 horas. Mesmo os tanques tendo o mesmo volume, a vazão de saída de água dos dois é diferente, já que eles gastam tempos diferentes. Como a gente já disse em problemas anteriores, como já foi dito, vazão é o volume sobre o tempo. Desse modo, quem é a vazão 1? É o volume do tanque, V1, que é V, sobre 4. Quem é a vazão 2? Volume sobre 5, né? Volume sobre tempo. Como o volume dos dois é igual, os volumes aqui são iguais, não teve necessidade de colocar V1 e V2, botei só V. E de fato, agora o V1, vazão 1, vazão 2 aqui, o V minúsculo, eu precisei diferenciar porque são diferentes. Então vamos lá. A vazão do tanque A, né? A vazão não, o volume do tanque A, que é o volume que resta no tanque, ele é o volume que tem completo, menos o volume que está escapando. Então eu coloquei o seguinte, o volume que está no tanque, isso é uma função, porque está diminuindo, volume de A, é o volume todo, que é V, né? Menos o volume que está escapando. Eu não sei qual é o volume de água que está escapando. Mas eu sei o seguinte, quem é o volume que está escapando? O volume que está escapando é a vazão menos o tempo, porque está passando o tempo e está escapando água, o volume está diminuindo aqui. Então o volume do tanque, o tanque cheio, menos o que está escapando, ok? Desse modo, a gente sabe que V1, substituindo o V1 que a gente tem V sobre 4, é essa função aqui, ó. O volume do tanque A, do primeiro tanque, é o volume dele cheio, menos o que está escapando aqui, ok? Mesma coisa com B. O volume do tanque B é o volume dele cheio, menos o volume do que está escapando. O volume do tanque B é o volume dele cheio, menos, né, o volume do que está escapando é a vazão vezes o tempo, e a vazão vezes o tempo, a vazão é V sobre 5. Então a gente tem isso aqui. A gente tem duas funções, volume do tanque A, volume do tanque B. Aí ele fala o seguinte, quando é que o volume de água no primeiro tanque vai ser 75% do segundo? Isso por quê, pessoal? Porque o primeiro tanque esvazia mais rápido. Se o primeiro tanque esvazia mais rápido, em um determinado momento, ele vai ter uma quantidade de água que é uma porcentagem do volume de água que está no outro, que o volume do outro é maior. Então a gente tem o seguinte, ele quer saber isso. Quando o volume do tanque A é igual a 75% do volume do tanque B. 75% eu prefiro trabalhar em fração, 3/4. Aconselho vocês também a trabalharem com fração. Ok? A gente tem o seguinte, nós sabemos que o volume de A é 75% do volume de B. Quem é o volume de A? Tá a formulazinha aqui embaixo, ó, V menos V sobre 4T. Tá aqui, ó, volume de A, ok? Vai ser 75%, 3/4 do volume de B. Quem é o volume de B? Pela formulazinha aqui, ó, V menos VT sobre 5. Tá aqui. Fiz o seguinte, todo mundo tem V. Dividi todo mundo por V. Ficou 1 menos 1/4 de T igual a 3/4. 1 menos t sobre 5, ok? O que eu fiz? Né? Multipliquei aqui, 1 menos t sobre 4, que deixei igual, 3/4 vezes 1, 3/4, 3/4 vezes menos t sobre 5, 3 vezes t, 3t, 4 vezes 5, 20. Aí o que eu fiz? Para ficar fácil, não ter que tirar MMC, eu multipliquei tudo por 20, ok? Multiplicando tudo por 20, eu tenho 20 vezes 1, 20. 20 vezes t, 20 dividido por 4, 5t. 20 vezes 3, 60. 60 dividido por 4, 15. 20 vezes 3,
né? 60. 60 dividido por 20, 3. Então tá aqui, ó, bonitinho aqui o que foi feito, multiplicando por 20. Sumiu as frações. Jogando os t's para o lado certo, joguei o 5t para lá, 5t menos 3t, 2t. 15 veio para cá, 20 menos 15, 5. 5 sobre 2. Então, o tempo é 5 sobre 2, que é 2 horas e meia. Resposta correta, letra B. Espero ter ajudado, dá uma olhadinha com calma, eu estou para tirar as dúvidas quando vocês quiserem. Meu número de telefone está lá no início do vídeo, vocês podem olhar lá. Muito obrigado e logo logo a gente vem com mais.